Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise orgulhosamente trazida pela Ford College. Bom, dando continuidade à nossa jornada sobre os fundamentos teóricos da Solana, e logo depois da gente definir o escopo de análise comparativa na nossa última sessão, o nosso objetivo hoje é bem prático. Nós vamos transformar aquelas perguntas mais abstratas sobre desempenho de rede em verdadeiras plantas de engenharia. Exatamente, métricas concretas e mensuráveis. É a ponte definitiva entre a teoria e a coleta real de dados. Estamos prontos? Vamos lá. A nossa rota de hoje é direta ao ponto. Vamos passar por 1. Da teoria à prática. 2. As métricas essenciais. 3. O modelo da rodovia. 4. Desenhando o benchmark. E, por fim, a nossa conclusão e próximos passos. Ponto número 1. Da teoria à prática. Chegou a hora de iniciar a medição. Essa é, sem dúvida, a pergunta de $1 milhão, né? Principalmente quando estamos comparando arquiteturas de altíssimo desempenho como a Solana com outras redes por aí. A verdade é que sem uma planta de medição estrita, imparcial, tentar responder a isso é puro chute. E pior do que isso, vira um terreno extremamente fértil para vieses, onde qualquer número pode ser facilmente distorcido para favorecer um sistema e prejudicar o outro. Número 2. As métricas essenciais. O que a gente realmente precisa medir? Olha só, essas 5 métricas aqui são os blocos de construção do nosso projeto. Elas pegam aquele caos total de comportamentos imprevisíveis do sistema e transformam tudo em dados padronizados. A vazão vai nos mostrar a capacidade bruta da máquina. A latência revela a dor real de quem está esperando do outro lado da tela. O tempo de finalidade marca aquele ponto de não retorno, sabe? A irreversibilidade. As taxas de sucesso provam a resiliência sob pressão. E a utilização de recursos, como a CPU e a memória da máquina, funcionam como um exame de sangue, dando o diagnóstico interno da saúde dessa rede. Agora, isso aqui ilustra de forma brilhante um dos maiores mistérios do desempenho técnico. Para onde vão as transações que somem no horário de pico? A questão é que a vazão ofertada é simplesmente o que nós jogamos para o sistema, mas a atingida é o que ele de fato conseguiu mastigar e processar. Medir as duas coisas é absolutamente crucial, porque só assim a gente descobre se o protocolo está silenciosamente jogando requisições no lixo ou se ele está apenas criando filas quilométricas de espera quando o bicho pega. E isso nos leva ao nosso ponto 3, o modelo da rodovia. Vamos trazer isso para uma realidade mais próxima da gente. Para deixar isso bem visual, pense em uma rodovia gigantesca. As transações são os carros circulando ali. As famosas mempools, onde as transações ficam esperando, são exatamente aquelas rampas de acesso congestionadas num final de tarde. Os validadores são as cabines de pedágio, liberando quem pode passar. E a produção de blocos funciona como uma balsa agendada, que leva uma leva inteira de carros de uma vez só para o outro lado. É uma analogia super simples, com um toque até um pouco cômico, mas que explica perfeitamente como os dados fluem livremente ou, dependendo da rede, como eles formam engarrafamentos terríveis e acabam forçados a sair da pista. E falando em engarrafamento, a métrica que mede essa dor de cabeça é vital. Nós temos que entender que a latência média é muito mentirosa. A média esconde a frustração daquele usuário que pegou um acidente massivo na pista. Por isso, na engenharia de performance de verdade, a gente usa percentis. O P50 é o seu trajeto normal, o trânsito do dia a dia. O P95 já é aquele trânsito pesado e irritante de sexta-feira chuvosa. E o P99 é literalmente o pior congestionamento possível, o caos. Os percentis mostram a realidade que a média tenta varrer para debaixo do tapete. Seguindo na nossa rodovia, tem um detalhe. Só ver o carro passar no pedágio não garante que ele chegou em segurança no destino, concorda? Em uma rede blockchain, a finalidade é o equivalente a receber um recibo carimbado oficial em mãos. É a prova matemática definitiva e irrevogável de que aquela viagem aconteceu e que ninguém, em hipótese alguma, vai conseguir desfazer aquilo com uma reorganização da pista. É a garantia de paz de espírito da transação. Número 4. Desenhando o benchmark. Chegou a hora do manual de montagem passo a passo. Esse fluxo aqui de 6 etapas precisa ser seguido com rigor militar. Primeiro a gente define a carga de trabalho e a instrumentação, mas presta muita atenção nos passos 3 e 4. Definir parâmetros e implementar os guarda-reios, ou seja, as proteções de contorno. Fazer aquecimentos prévios do sistema e controlar os barulhos de fundo são os trilhos que impedem o nosso experimento de descarrilar num viés de medição. Sem esses cuidados, a nossa coleta simplesmente perde todo o valor científico. E falando em valor científico, presta atenção nisso. Fazer um teste só, uma única corrida na pista, não prova nada, pode ter sido sorte.
Para fugir das armadilhas de testes únicos e anedóticos, a gente precisa rodar múltiplos testes randomizados e aplicar os bons e velhos intervalos de confiança. Isso garante que os números que nós estamos analisando são consistentes e mostram tendências reais do sistema, e não apenas um milagre estatístico isolado. E, finalmente, número 5. A nossa conclusão e os próximos passos. Se a gente pudesse esculpir em pedra uma única regra de ouro de medição de performance, seria essa daqui. Sempre meça a vazão ofertada e atingida e prefira percentis em vez de média simples. Entender o que entra contra o que sai da máquina e olhar para a realidade nua e crua dos percentis são práticas fundamentais para garantir que os resultados sejam totalmente justos e prontos para comparar redes gigantes e completamente diferentes. Mas, claro, toda essa teoria só faz sentido se colocarmos na prática. O passo lógico que a gente tem que dar agora é preparar o nosso próprio checklist. É definir com clareza cristalina a nossa carga de trabalho, o ponto exato da arquitetura onde vamos plugar nossa medição e qual estatística vamos buscar. Isso é o alicerce absoluto para avaliar com profundidade redes monstruosas de alta capacidade, como a Solana, que é exatamente o que faremos nas nossas próximas lições. Então, fica aqui a nossa provocação final. Quando a fumaça dessa pista dissipar e os dados reais começarem a chegar, quais gargalos ocultos esse nosso novo benchmark vai escancarar primeiro? Eu queria deixar um agradecimento imenso à Ford College por ter viabilizado mais essa análise técnica e super interessante de hoje. E para todo mundo que quer continuar desbravando esses fundamentos e aprender ainda mais sobre o Web3, é só dar um pulo no site ford.college. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.